Bom dia, nosso trabalho é intitulado Os Desafios para a Docência de Ciência na EAD. Nossa equipe é formada por Adriele, Maria Valdeneide, Nilza e Tatiane. A EAD é uma sigla para Educação à Distância. É uma modalidade que permite o aluno estudar remotamente, ou seja, ele estuda de casa ou de um lugar específico que tenha acesso à internet. Porque a partir disso ele consegue responder fóruns, responder a debates que são pedidos pela tutora ou pela professora regente da sala de aula, além de elaborar os trabalhos que são pedidos e realizados nas plataformas, no AVA, né? Como resenhas críticas, artigos, debates, assim como são pedidos. É importante destacar que o aluno ele tem essa autonomia, ou seja, ele precisa tirar um tempo para estudar, né? Ter um espaço adequado para o estudo também e uma rede de internet interessante, importante, porque senão acaba dificultando um pouquinho isso. E o professor ele tem essa vantagem de ter uma sala de aula mais, como é que eu posso dizer, mais cheia, vamos dizer assim, né, com mais pessoas, porque tem acesso, né, a essas pessoas, vamos dizer assim. É uma sala de aula mais rica nesse sentido, né? Com mais pessoas, onde ele pode elaborar as atividades e repassar para os próprios alunos. É uma das vantagens do ensino EAD também. Ao longo do trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as vantagens e sobre as desvantagens do ensino EAD, tanto para os professores como para os alunos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais características do ensino EAD. As principais características dos desafios para os docentes e discentes do ensino à distância. A educação à distância transformou a dinâmica tradicional de ensino, exigindo tanto de professores quanto dos alunos assumam papéis. Para que essa modalidade funcione, a tecnologia não é apenas um meio, mas um ambiente onde a aprendizagem acontece. Diferente do ensino presencial, o professor na EAD muitas vezes atua numa equipe multidisciplinar, dividindo entre o professor conteudista, que cria o material, e o tutor, que acompanha o dia a dia. Na mediação tecnológica, o docente precisa dominar o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Ele não apenas transmite o conteúdo, mas faz a curadoria de links, vídeos, ferramentas interativas. É preciso que tenha um feedback constante. Como não há contato visual imediato, a agilidade e a clareza no feedback escrito são essenciais para manter o aluno engajado e reduzir o sentimento de isolamento. E é necessário que os conteúdos sejam multidisciplinares e o docente deve estar preparado para utilizar as ferramentas de vídeo, podcasts, fóruns, para explicar o mesmo conceito, atendendo os diferentes estilos de aprendizagem. Como é o perfil do docente da EAD? O aluno é o protagonista absoluto. Sem o sinal da escola ou a presença física do professor para ditar o ritmo, o sucesso depende das características do comportamento. Autonomia e autodisciplina é a característica mais vital. O aluno ele precisa criar seu próprio cronograma, definir horários de estudo, cumprir prazos, sem supervisão constante. Sobre o letramento digital, é importante lembrar que não basta saber usar redes sociais. É preciso que o discente deve saber navegar nas plataformas, usar as plataformas acadêmicas, realizar pesquisas em bases de dados e utilizar as ferramentas de produtividade. Assim como a produtividade na comunicação na EAD, sabemos de que quem não é visto, não é lembrado. O aluno de sucesso é aquele que participa ativamente dos fóruns, tira dúvidas e interage com os colegas virtualmente. Pode-se dizer que na tecnologia compilar temos o uso intensivo de recursos digitais. Não é apenas sobre assistir a aula no computador. Envolve sincronicidade, assincronicidade, que são aquele equilíbrio entre as aulas ao vivo, as webconferências, e também as atividades que o aluno faz com o próprio tempo. E a mobilidade, que é a capacidade de estudar de qualquer lugar, né? Usando tablets, smartphones. E os simuladores e laboratórios virtuais são essenciais para usos técnicos de saúde, permitindo práticas complexas em ambiente digital. Como falar de qualidade e presencialidade? Um ponto que gera dúvidas.
é a validade do curso. É importante reforçar a equivalência, pois o MEC avalia cursos EAD com os mesmos critérios de rigor dos presenciais. O diploma não especifica a modalidade garantindo direitos iguais no mercado de trabalho, e nem em concursos públicos. O diploma é um diploma, ele não garante os direitos, né? Já nos momentos híbridos, a exigência de atividades presenciais, provas ou laboratório serve para validar a identidade do aluno e garantir a segurança do processo avaliativo. Agora, minha colega vai especificar os desafios, né, docentes e os desafios do discente. Alguns desafios dentro do ensino EAD para os alunos é a autonomia e a disciplina. É onde o aluno ele precisa gerenciar o seu próprio tempo, criando cronogramas de estudos para evitar que essas atividades, conteúdos, acabem acumulando. Um dos principais desafios também é a questão do acesso e a conectividade, porque ele muitas vezes precisa lidar com a má qualidade da internet e também a falta de equipamentos adequados para esse tipo de ensino. O engajamento e foco também é um dos desafios, porque a partir dali ele precisa se manter motivado e concentrado, evitando distrações do ambiente, que em casa há muitas distrações, e por não estar na sala de aula acaba perdendo o foco com uma certa facilidade. A interação também se torna um grande desafio, porque há essa redução. O aluno, ele acaba tendo um atraso no feedback, não tem um feedback imediato, enfim. E para os professores, a formação tecnológica, onde ele precisa desenvolver habilidades para usar essas ferramentas digitais e criar ambientes virtuais, a adaptação pedagógica, onde ele precisa transformar conteúdos tradicionais para formatos digitais e para tornar a acessibilidade mais fácil e a inclusão. O engajamento e a comunicação, que é onde ele vai encontrar maneiras para incentivar e estimular os alunos a participarem desses ambientes, esses ambientes de aprendizagens virtuais. A sonegância também, que é onde ele precisa conciliar tanto o ensino EAD como o presencial, se houver, e lidar com os prazos, com as correções, as demandas. E esses são alguns desafios enfrentados, tanto por alunos quanto por professores. E agora eu vou passar para minha colega Nilzinha, que vai dar a conclusão. Olá, tudo bem? Sou Nilza, né? E aqui, né, trazendo um pouco a questão do ensino EAD, né? Já foi bem explicado, acredito bem, os pontos bem explicativos, assim, por toda o grupo, né? Mas, enfim, né, o que falar do EAD, né? Eu acredito que tem sido algo, assim, que tem se expandido cada vez mais, né? Falando um pouco a questão da evolução da internet, né? Sabemos que, antigamente, era bem mais difícil essa questão do acesso à internet. Eu falo isso por uma experiência própria. Então, assim, com o passar do tempo, a evolução tem trazido muitas coisas, questão de produtividade, muitas coisas boas. Para a gente que deseja, né, a questão de uma formação de cursos profissionalizantes. Então, assim, o EAD, né, como já foi falado, tem seu desafio, tem suas vantagens, que são seus pontos positivos, também tem a questão dos pontos negativos, né? Então, eu acredito que um dos pontos positivos é a questão que o ensino EAD ele tem se expandido, né, cada dia mais, para todo mundo, e ele é muito importante em muitos aspectos, acho que em todos, mas os muito mais que me chamam a minha atenção
é a questão daquela pessoa, né, que talvez não teve uma oportunidade de cursar determinado curso, talvez por não ter tido um tempo, né, uma questão do espaço físico, de estar presente. Então, o ensino EAD, ele oferta isso, né, para o aluno, porque nós podemos ser organizados no nosso cronograma de tempo, né, participando das atividades também de forma remota, e também presenciais, né, a questão das provas e as atividades propostas pelos discentes, né? Então, é, é tudo isso que o EAD tem trazido para a gente, né? A questão da evolução, a questão das melhorias e a questão dos cursos profissionalizantes. Eu acredito também que um dos pontos assim, negativos, né, é a questão também do acesso à internet. Para a gente também poder ter acesso a essas aulas, às lives e as atividades, muitas das vezes nem sempre a gente tem esse acesso. Por quê? Porque nós dependemos também da internet, né? Então, às vezes, o acesso também não é tão acessível, né? Para a gente poder dar continuidade. E também tem a questão do espaço físico, né? Sabemos que o ensino EAD, por ele ser ofertado de forma remota, o professor, né, ele consegue ter um número maior de participantes, né, na sala virtual, onde que, no presencial, a gente tem um limite, né, por quantitativo de turma, né, então, assim, tem essas limitações. Então, nos pontos, assim, negativos também, é a questão, por não ser presencial, a gente não tem o contato diretamente com o professor, vamos dizer que dia a dia. Claro que nós podemos também tirar as dúvidas através dos fóruns, né, os fóruns de dúvidas, mas a gente sabe que o presencial, a gente tem esse contato mais direto com o professor, vamos dizer, dia a dia fisicamente. Então, acredito que o que traz o EAD para a gente é essa questão, tanto de expandir, né, que tem expandido mais, questão da gente melhorar mais, de ter cursos profissionalizantes, de crescer mais, e a questão das desvantagens, como eu já falei. Então, é basicamente isso.